Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esta lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Não se esqueça de colocar à frente estudos e mensagens. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Deus é triuno. O texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, é doutrina. Nós a conhecemos por a doutrina da Trindade. Então Deus é triuno. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, também em Mateus capítulo 28, 19 e 20. A introdução da nossa lição. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Então, os primeiros cristãos reconheciam que Deus é um Deus triuno. Mais tarde, a igreja precisou recorrer à teologia para responder às ideias equivocadas sobre Deus, porque foi quando começaram a aparecer os unicistas defendendo que Deus é uno e não é triuno, né? A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa etimologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade, que Deus é triuno. E nós vamos, ao andamento da lição, nós vamos aprender alguma coisa, comentar alguma coisa sobre a Trindade divina. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O item de número 1 diz que a Trindade fala sobre a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é só lermos aqui e nós vamos ver Deuteronômio 6 e o versículo 4, também no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 15, também no livro de Neemias 9 e 6, no Salmos 83 e o versículo 18, 86 também 10, vai dizer que é o mesmo Deus do Novo Testamento, conforme Marcos 12, 29 a 32.
Então o mesmo Deus que está no Antigo Testamento, que os judeus creem, conforme Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4, podemos fazer essa leitura bíblica em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 4, 6 e 4 do livro de Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E os outros textos também vão dizer assim. Agora, o mesmo Deus, esse mesmo Deus crido pelos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Marcos capítulo 12, vamos ver aqui, Marcos capítulo de número 12, Marcos 12, versículos 29 a 32, que diz assim a palavra de Deus: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe, quer dizer, um dos escribas perguntou para Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus continua dizendo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Então, o mesmo Deus que retrata, que os judeus falam, que os judeus creem, de Deuteronômio 6 e 4 e outros textos bíblicos, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, a mesma Bíblia ensina também que o Pai é Deus, ensina que o Filho é Deus, ensina que o Espírito Santo é Deus. Então, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, conforme Filipenses 2:11. O que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 11? E toda língua confesse o quê? Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós acabamos de ler agora Deuteronômio 6 e 4, é o único Senhor. E agora em Filipenses capítulo 2, versículo 11, Paulo está dizendo aqui: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, da mesma forma também, o nome aplica-se ao Filho, conforme Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 9. O que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2 e o versículo 9? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está falando sobre Jesus, e ele diz: porque nele, em Jesus, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Também o nome de Deus se aplica ao Espírito Santo, conforme Atos capítulo 5, versículos 3 e o versículo 4. 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja que o versículo 3, Pedro fala que mentisses ao Espírito Santo. E, falando do mesmo assunto, no versículo 4 ele fala: não mentisses aos homens, mas a Deus. Então veja que o nome Deus se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre quando fazemos a leitura do tetragrama. As 4 consoantes do nome divino, YHWH, significa Senhor e se aplica ao Pai sozinho, conforme os Salmos 110, o verso 1. Se aplica também ao Filho, conforme Isaías 4, versículo 3. Também Mateus 3 e 3. E ao Espírito Santo, conforme o que está escrito em Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 e também o versículo 3. No entanto, aplica-se à Trindade, conforme nós lemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e também os Salmos 83, podemos ler aqui os Salmos 83, e nós vamos ver aqui Salmos 83, Salmos 83, e o verso 18, que diz assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, no entanto, aplica-se a Trindade. Nós provamos aqui, lendo a Bíblia Sagrada, que cada uma das três pessoas é cada Senhor. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Então essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. Então, Echad, no hebraico, traduzida indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos, ou seja, uma só carne. Echad também afirma isso, mas é usado para isso, para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, conforme Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Então o termo Echad, em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. E provamos aqui que é a mesma coisa, conforme lemos aqui Marcos capítulo 12. Quando nós lemos aqui Marcos capítulo 12, 29 a 32. Então, não há nenhuma contradição. O segundo ponto do primeiro tópico, evidência no Antigo Testamento.
Então, essa doutrina ela está implícita desde o Antigo Testamento, mas ela veio ser revelada no Novo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Conforme nós lemos Gênesis 1 e 26, nós vemos aqui a pluralidade na unidade. E disse Deus, façamos, guarde sempre essa palavra, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós lemos Gênesis 3 e 22, vai dizer, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Guarde também esse nós. E o Senhor também, Gênesis 11, 6 e 7, e disse o Senhor, eia, desçamos, guarde também o desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então nós temos aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 22, nós. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, desçamos e confundamos. Então ela está implícita no Antigo Testamento e veio a ser revelada no Novo Testamento. E não para aí, se nós lemos Isaías 63, 8 a 14, nós vamos ver que o Espírito Santo ele aparece alternadamente com Javé e com o anjo da sua face. O terceiro ponto do primeiro tópico, aí sim nós vamos ver a revelação da Trindade no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. A Trindade em si mesma. Então, a base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão em Mateus. Vamos ver aqui Mateus 28. Mateus 28 e versículo 19. Diz assim, Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Na distribuição dos dons espirituais, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4 a 6, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera em tudo e em todos. Então, no versículo 4, nós temos o Espírito Santo, é o mesmo. No versículo 5, o Senhor é o mesmo. No versículo 6, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós vemos na comissão, Mateus 28, 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 a 6, e também na bênção apostólica, também conhecida como a bênção trinitária. Veja o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13,
E o versículo 13: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho, Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, sejam com vós todos. Então, também nós vemos na unidade da igreja, conforme Efésios 4, versículos 4 a 6, na obra da salvação, na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 2, além das inúmeras passagens tripartidas que vai revelar a Trindade. Quando nós lemos Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, e o versículo 3 diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes, ou Filipenses 3 e 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, além dessas inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. A Trindade dos credos, também nós vemos no credo apostólico, uma parte, aqui duas partes eu coloquei aqui: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo. Mais abaixo no credo apostólico vai dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, concebida sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. A Trindade é a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância. Não são substâncias diferentes, da mesma substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, distinto, que distingue em três pessoas, mas de uma mesma substância, embora distintas. O segundo tópico: as heresias contra a doutrina da Trindade, que veio após. Nós lemos aqui no início: os primeiros cristãos falavam, confiavam, confirmavam, acreditavam na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Após vieram os heréticos, os heresiarcas, falando que não, pregando contra a Trindade divina. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Nós não somos contra os unicistas, nem contra os unitaristas. Nós pregamos contra a doutrina deles, defendemos isso, que a Trindade é a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ambas, tanto o unicismo, quanto a doutrina do unicismo, quanto a doutrina do unitarismo, são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas, rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Então, nessa lição, nós vamos tratar do unicismo, mas eu quero falar sobre o unitarismo. O unitarismo ou unitarianismo
é uma corrente de pensamento teológico, né, que afirma a unidade absoluta de Deus e rejeita, portanto, a Trindade. Então, confirma a unidade absoluta de Deus e rejeita a Trindade. Unicismo, sabelianismo ou modalismo é a doutrina que afirma que Deus se manifestou em três formas, né, de um modo, com uma máscara, durante a história. Essa heresia remonta ao ano de 215 depois de Cristo e seu principal representante foi o Sabélio. Os unitários não devem ser confundidos com os unicistas. Os unitários entendem que Deus é um e único, o Pai de Jesus Cristo. Já os unicistas entendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações diferentes do mesmo Deus. São manifestações, mas não são pessoas, segundo eles dizem. Apenas há uma manifestação, mas não são o mesmo Deus. Eles não creem, se confundem na Trindade. O unicismo, esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes do movimento do unicismo foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade. Por quê? Porque eles se confundem quando vão falar da Trindade. Então eles creem na deidade, que o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, mas eles se confundem nisso e diz que não há distinção. A heresia, eles negam a Trindade, porque eles ensinam a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa. E não três pessoas distintas em uma só divindade. Que é assim que nós cremos, conforme está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia ensina o monoteísmo, um só Deus. Ou seja, a existência de um só e único Deus. Agora, eles param por aqui, mas não continuam. Não continuam. Eternamente subsistente em três pessoas distintas, conforme lemos aqui em Mateus 3, 16 e 17. Podemos ler novamente Mateus, capítulo de número 3, Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então quem saiu da água? Jesus. Jesus saiu logo da água. E eis que lhes abriram os céus. E viu o Espírito de Deus. Então já aparece aqui Jesus saindo da água, o Espírito de Deus descendo como no formato de uma pomba, vindo sobre ele. E agora, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1 e 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Deus. Cremos nisso. E único Deus eternamente subsistente, sim, em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como afirma o nosso cremo também, quando lemos o nosso cremos, na nossa declaração de fé, vemos lá: cremos na existência de um único Deus eterno, pessoal, inteligente, espiritual, eternamente existente em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. O segundo ponto do primeiro tópico, ainda, ninguém no mundo chega à conclusão, acho que já é o segundo tópico, né? Segundo tópico. Então é o segundo ponto do segundo tópico. Fala da verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Ou seja, se eles lessem somente a Bíblia, procurassem entender o que está escrito na Bíblia, eles não teriam essa visão errada de unicismo, né? Do que ensina, do que doutrina, do que fala o unicismo. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Mas por que eles se confundem? Porque eles creem nessa mensagem, nesse ensino doutrinário que discorda da Trindade. Mas se ficassem com a Bíblia, logo eles veriam a Trindade quando lessem o batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que Jesus é uma pessoa. Então Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. Veja o que está escrito em João capítulo 8, 16 e 17. Diz assim: E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então nós vemos aqui, na oração sacerdotal. Então, primeiro, nós vemos aqui que com frequência Jesus se dirigia ao Pai como outra pessoa. O Pai, eu, e depois o Pai que me enviou. Também nos discursos de Jesus, conforme João 5 e o verso 18, diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque nós não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Também na oração sacerdotal, em João 17, você, quando lê, você vê ali que Jesus se dirigia ao Pai como outra pessoa. Então trata-se de um relacionamento, tipo eu, tu, ele. É um relacionamento de três pessoas com a mesma substância, que se manifestam distintamente,
Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, ele fala do Espírito Santo que há de vir, o bom Consolador. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. 2 de João 3. O que diz em 2 de João 3? 2 de João 3 diz assim: a graça e misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então, isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Para terminar, o terceiro tópico, uma heresia antiga na atualidade. Então, essa heresia antiga agora está também na atualidade, é o espírito. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, né? Quando nós lemos aqui Gálatas 1:6, quando Paulo vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Jesus Cristo para outro evangelho. Então é um outro evangelho. Quer dizer, movimentos evangélicos pentecostais vivendo um outro evangelho. Paulo vai dizer aqui: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Então essa doutrina do unicismo, do unitarismo, elas inquietam aqueles que estão vivendo a verdade e querem tirar essas pessoas da verdade para viverem uma vida conforme as suas doutrinas errantes. Então, não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tem anunciado, seja anátema. Então, nós precisamos sempre filtrar todas essas doutrinas confusas, errantes, que nos querem tirar da verdade. Devemos filtrar na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Ela está dizendo isso mesmo? O que ela está explicando verdadeiramente? O que ela está ensinando teologicamente? Então, de forma sutil, por meio da música, que é fácil, procuram esse meio musical, né, para expandir, para semear essa doutrina venenosa do unicismo. Então, de uma forma sutil, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um jogo de palavras, é a verdade. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. O que Jesus disse em João 17:3? E a vida eterna é esta, que conheçam, é preciso conhecer, conforme Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós precisamos sempre conhecer, que possamos crescer, conforme Pedro disse, na graça e no conhecimento. Precisamos conhecer a verdade de Deus como ela é. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, essa passagem de João 17:3 mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas é místico, espiritual, implica comunhão, implica fé, implica obediência, implica adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Porque o Pai foi quem executou, o Pai foi quem criou, o Pai foi quem gerou, o Pai foi quem enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que executou, que fez aparecer o projeto de Deus. E quando Jesus cumpriu a sua missão nessa terra, que foi trazer-nos o Evangelho, o anúncio do Evangelho, para que possamos agora conhecer a salvação, ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, e o Espírito Santo é que convence, o Espírito Santo é que consola, o Espírito Santo é que transforma, o Espírito Santo é que nos orienta, é que nos direciona. Então, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São pessoas distintas. Então, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa, conforme Mateus 11. Hoje estamos lendo bastante aqui, porque é importante lermos a Bíblia. Mateus 11 e o versículo 27, que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus disse que ninguém conhece o Pai, conhece o Filho, sem o Pai. Uma reflexão bíblica: o que dizer de pessoas convertidas pelo ministério dessas músicas unicistas? Então, o que falar? Podemos dizer que o poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Deus vela por sua palavra para o cumprir, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, por mãos que contradizem a mesma palavra. A semente vai germinar. Paulo, uma certa feita, disse: importa que a palavra seja pregada, importa que o evangelho seja anunciado, não importa de qualquer quem está pregando, quem está falando, mas a palavra está sendo anunciada. Deus é fiel para com a sua palavra. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Não são as experiências humanas. Ninguém funda, ninguém cria doutrinas com base em experiências humanas. Podem até criar, mas não são válidas. Acaba desviando pessoas que estão firmadas
e que querem a palavra de Deus para a sua vida. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Não serve como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções. Somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Então não são as emoções. Eu vi um anjo, eu sonhei com um anjo que dizia assim, eu tive uma visão, eu sonhei isso, e agora eu vou fazer isso, porque assim é o correto, porque eu sonhei assim, porque um anjo apareceu para mim e disse assim. É como nós lemos aqui em Gálatas o que Paulo disse, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, mesmo que um anjo desça do céu. Mas o que é que ele está falando? Ele está falando contra a verdade bíblica. Então isso não é um anjo, é Satanás, é o diabo. Não é um anjo. De Deus não. Pode ser um anjo, um demônio. Porque está contradizendo o que diz a palavra de Deus. E qual é o ser contrário às doutrinas bíblicas verdadeiras? Não é Satanás, o inimigo das nossas almas? A Bíblia é a única fonte de doutrina. Não é as nossas emoções. Eu me emocionei. Então, se eu me emocionei é porque Deus está. Não são as nossas emoções. É a palavra de Deus, é a razão da palavra do Senhor. Qual que é a nossa posição oficial das Assembleias de Deus? O unicismo é condenado na Bíblia. Então não precisa você sair fora da Bíblia para falar, para condenar a doutrina dos unicistas, o unicismo, considerado heresias pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé que nós já lemos aqui. Temos um manifesto oficial também, que é contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossas igrejas. Cantamos até junto às vezes, apoiamos os grupos musicais, porque o povo se emociona, porque o povo gosta dessas músicas. E graças a Deus que já tem muitas igrejas se levantando e sendo contrários que cantem essas músicas nas igrejas, levando as pessoas a viver o erro da doutrina unicista. Então foi feito aí um manifesto oficial na 46ª GO, no dia 17 de maio de 2023. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia, defendendo a nossa fé bíblica, a nossa fé na palavra de Deus. A importância dessa decisão é para evitar que se adore um outro Jesus, como disse Paulo. Vamos ver aqui 2 Coríntios 11:4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. É como ele disse aqui na carta que ele escreveu, aos Gálatas 1, e o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem
transtornar o evangelho de Cristo, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que devemos destacar aqui, que nós não somos contra os unicistas, somos contra o unicismo, a doutrina, somos contra os seus ensinos, somos contra a doutrina que eles propagam, que eles ensinam, desviando as pessoas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Espírito Santo. Devemos manter contato respeitoso com essas pessoas e sempre pregarmos a verdade para eles e trazê-los para o verdadeiro Deus. E falarmos dessa verdadeira alegria em crer que Deus é o Pai, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. 2 de João 10:11, e aqui nós já terminamos. Aí diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Ou seja, devemos respeitá-los, mas discordar das suas crenças, isso fazendo com mansidão, de forma que, agindo assim, possamos trazer eles para o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina da Trindade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.